Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos iniciando um ano e a gente precisa fazer os nossos planos, os nossos projetos, colocar todos nas mãos de Deus. Eu só quero lançar um grande desafio para a EBD. Participe do Ministério de Oração. Esse Ministério de Oração, ele tem várias atuações. Ele está sendo criado agora e ele tem várias atuações. E uma dessas atuações, né, é segunda-feira, toda segunda-feira, de 9 às 10 da noite, das 21 às 22 horas. Então, nesse período, você pode estar aí na sua casa, da sua forma, da sua maneira, o tempo que você quiser, orando, intercedendo pela sua igreja, pelas questões da sua igreja, próprias da sua igreja. Outra situação desse ministério, outra atuação do ministério, é durante os nossos cultos, durante as nossas programações, todas as coisas que acontecem na nossa igreja, tem sempre um intercessor da EBD atuando, agindo, orando. Venha participar desse projeto, participe. E aí, vamos ver os resultados durante o ano de 2023. Bem, a nossa lição hoje é a lição de número 10. Nós estamos vendo Provérbios. E a lição 10 tem o título Carnalidade. A carnalidade impedindo a vida cristã. Nós estamos lendo Provérbios, os capítulos 1 e 16. Durante a semana, leia esses dois capítulos, capítulos 1 e 16. O nosso versículo-chave hoje é Romanos 8:8 e diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a palavra carnalidade, olha que interessante, está relacionada com sensualidade, apetite sexual, mas olha só, prevalência da vontade humana em detrimento à vontade de Deus, ou seja, é o meu eu prevalecendo, as minhas coisas prevalecendo e deixando a vontade de Deus o quê? Fora, em segundo plano, não agir, não atuar. Vamos ver algumas situações disso durante a nossa lição. Situações que a gente vive constantemente em nossa vida relacionadas com a carnalidade. Lá em Isaías 6, versículos 2 e 3, uma passagem que você deve conhecer. Vamos ler. Isaías 6, 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, olha só, meus queridos, o que essa passagem bíblica está mostrando para a gente? Para declarar a glória, a santidade e o governo de Deus, cada um deles cobria o rosto, os pés, como prova de reconhecimento que estavam na presença de Deus. Então, a gente vai observar o seguinte, que santidade é o oposto de carnalidade. Durante a nossa lição, nós vamos perceber 4 situações de carnalidade: preconceito, ingratidão, rancor e insolência, desrespeito. Então vamos lá, preconceito. Preconceito, nós vamos ver aqui em Provérbios 30, versículos 24 a 28. E aí, nós vamos ver que nessa passagem, né, lá em Provérbios,
a gente vai estar seguindo aquele ditado popular que é o seguinte, né? Vendo o ditado popular que fala que as aparências enganam, né? Como assim que Provérbios vai estar falando disso? 4 coisas pequenas, mas com grande sabedoria. As formigas, né? Nós estudamos muito sobre as formigas. As formigas, elas não são fortes, mas o quê? Elas preparam a comida. Os coelhos, eles são o quê? Fracos, débeis, mas eles colocam o quê? A casa na rocha, em lugar seguro. Os gafanhotos, eles não têm rei, mas eles saem em bando e se repartem. A aranha, ela se pendura com as suas patas, né? E está o quê? Em qualquer lugar você encontra as aranhas. Então, a gente está vendo aqui nessa passagem, né? De Provérbios, falando da questão do preconceito, que as coisas enganam, as aparências enganam, né? Segunda coisa que nós vamos ver, as pessoas valem mais do que as coisas. Lá em Provérbios 31:10 diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Outra situação, é melhor ser do que ter. Lá em Provérbios 16:8 diz o seguinte: melhor é o pouco com justiça do que com abundância de bens e com injustiça. E aí, nós vamos ver uma outra situação relacionada a preconceito, que às vezes a gente nem percebe isso. Felicidade não se compra. Provérbios 17:16 diz o seguinte: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem o quê? Ele não tem entendimento, né? Para ele aquilo não tem importância nenhuma. Segunda situação, queridos, que a gente vai ver de ingratidão. Exemplos de ingratidão dos filhos com os pais, com os amigos, com as pessoas próximas e para aqueles que fazem bem a gente, os nossos benfeitores. E aí a gente vai ver aquele exemplo dos 10 leprosos. Como é que foram os 10 leprosos? Eles receberam uma bênção, uma grande bênção, né? Quem voltou para agradecer? Quantos voltaram para agradecer? Somente um agradeceu a grande bênção. Lá em Êxodo 20:12, né? Deus se entristece quando nós somos com a ingratidão dos homens com relação ao quê? Aos pais. Prestem atenção nisso. Honre, valorize o seu pai e a sua mãe. Lá em Provérbios 27:10, né? Um versículo que a gente conhece também e fala o seguinte: não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da sua adversidade, do problema. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Olha que interessante, Provérbios está mostrando para a gente o cuidado que a gente tem que ter com as coisas, com as pessoas. Provérbios 15:22 diz o seguinte: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. A importância que a gente tem da gente ter o quê? Ouvir o que as pessoas estão falando, né? Ouvir, pensar, refletir e tomar uma decisão. Terceira situação de carnalidade, rancor. Ah, meus queridos, como nós vivemos essa situação. E a gente nem estava pensando que isso é uma questão de carnalidade. Então, o rancor é a falta de perdão, estraga o quê? A gente vai ver que a falta de perdão estraga o quê? O amor. Lá em Provérbios 15:18, diz o seguinte: o homem iracundo, essa palavra quer dizer, tomado de ira, ele provoca o quê? Contendas, confusão, briga, discórdia. Mas o longânimo, ele apazigua a luta, ele foge
né? Ele provoca o quê? Ele quer provocar o quê? Ele quer ficar longe da luta, né? Ele apazigua a luta. Então vamos pensar nessa questão do iracundo, da pessoa, nesse versículo aqui. Aquele que está provocando confusão, né? Tantas vezes a gente provoca confusões sem saber. Vamos ter atenção com relação a isso, né? A gente tem que refletir. A gente erra tanto na nossa vida, tanto, mas vamos estar atentos a isso, com o que a gente fala, né? E falamos muitas vezes coisas que não devemos. Então vamos refletir sobre isso. A falta do perdão destrói o quê? A paz interior. Lá em Provérbios 10, 12, diz o seguinte: o ódio provoca o quê? Contendas, confusão, mas o amor cobre todos os pecados. Vamos prestar atenção nessa questão, meus queridos? Bastante atenção. A falta de perdão, ela destrói relacionamentos. Lá em Provérbios 17, versículo 9, diz o seguinte: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto, separa os maiores amigos. Então, o que esse provérbio está falando aqui? O amor, ele faz o quê? Ele protege as amizades, protege a reputação da pessoa, protege a vida da pessoa, né? A gente pode não concordar, nós temos o direito sim, mas nós temos o direito de quê? De respeitar, de proteger os amigos, as pessoas próximas. Quarta situação de insolência. O que é insolência? Falta de respeito. Quantas vezes a gente observa isso, né? Nós envolvidos, nós envolvidos em situações assim, né? De falta de respeito. Como assim? Falta de respeito com o quê? Com os pais. Falta de respeito o quê? Com o nosso próximo. A gente desrespeitando a pessoa que está ali, perto da gente. Falta de respeito com o quê? Com Deus. Com Deus. Vamos ver, então? Provérbios 13, 1 diz o seguinte: filho sábio, atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve repreensão. Então, o que o filho sábio faz? Ele escuta o conselho dos pais, né? Ele escuta o que o pai fala. O que o pai está o quê? Mostrando, ensinando, né? Mas, o que é tolo, ele faz o quê? Tá nem aí, deixa pra lá. Provérbios 11, 12 diz o seguinte: o que despreza, maltrata, trata mal o seu próximo, carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém o quê? Calado, boca fechada, né? Provérbios 9, 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio, né? O temor do Senhor é o princípio e o conhecimento do santo a sua prudência. Eu ia falar um outro versículo, mas Provérbios 9, 10 é isso aqui, tá? Então, o temor do Senhor é o princípio da nossa vida. Ele tem que nortear a nossa vida. Esse nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser o quê? Forte, constante, diário. Todo dia a gente buscando, né? O contato com o Pai, essa conexão com o Pai, é todo dia. Igual a gente busca, a gente tem que se alimentar todos os dias. Alimentar, né? Beber sempre água, a gente tem que fazer isso diariamente. Nós temos que fazer isso. E diariamente nós temos que o quê? Ler a Bíblia e orar. Que é a forma que a gente tem que estar o quê? De estar conversando com o Pai, conectando com o Pai. E aí, meus queridos, nessa lição de carnalidade, situações que a gente vive todo dia, nós, né? Nós que estamos aí, vivemos essas situações diariamente. Então, vamos estar atentos a essas questões. As questões do preconceito, as questões da ingratidão, do rancor, da mágoa, da ira e
principalmente de desrespeitar as pessoas. Bem, no nosso momento musical, nós vamos ter uma música, e essa música, ela foi usada também na nossa sala de oração na segunda-feira, tá? Então vamos cantar? Vamos cantar Orando. Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso
intercessão, de oração, né? EBD ora, a EBD participa desse grande ministério de oração. E nesse momento de intercessão, vamos agradecer a Deus. Nós estamos no início de janeiro, mas nós já temos bênçãos para contar. Nós já temos coisas para relatar. Senhor, obrigada. Vamos agradecer a Deus. Vamos clamar pelo nosso país. Vamos clamar pelo Brasil. O Brasil, ele tem que estar sempre no nosso clamor, na nossa súplica. Vamos orar pelos nossos missionários, nossos queridos missionários. Missionários, inclusive, que estão relacionados com a nossa igreja. Vamos orar pelos nossos missionários. Vamos orar pelas famílias. Queridos, vamos clamar pelas nossas famílias. O mundo está no verdadeiro ataque às famílias, né? Nós estamos vivendo um momento em que as famílias estão sendo o quê? Atacadas de todas as formas. Vamos clamar pelas nossas famílias. Vamos colocar as nossas famílias nas mãos de Deus. Vamos orar pela nossa Igreja Batista das Alterosas. Vamos orar pela essa igreja que tem tantos desafios, ministérios, situações começando, ministérios começando, pessoas sendo chamadas ao trabalho. Vamos clamar pela nossa igreja. Vamos orar pelo nosso pastor. Vamos clamar pelo nosso pastor Valquimar. Que Deus dê a isso uma sabedoria, para que Deus cuide da saúde desse homem, para que Deus coloque ao redor desse homem, homens dispostos a trabalhar. E pela família desse homem, né? A Lídia, a Laís, o Saulo. Vamos colocar essa família nas mãos de Deus. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. As pessoas que estão ofertando e as que não estão ofertando ainda por algum motivo. Mas que Deus vá tocando, né? Que eles possam sentir essa realmente a grande bênção que é dizimar. E vamos orar por esse grupo lindo na nossa igreja. Esse grupo querido, os nossos idosos e os nossos enfermos. Meus queridos, participe da sua forma, da sua maneira, principalmente do ministério de oração. Ore na sua casa, separe um momento, de preferência segunda-feira, de 9 às 10 horas da noite, esteja participando aí da sua forma, com quanto tempo você puder, desse grande ministério de oração. Tenham todos uma boa semana e até breve.